Muitas vezes nós nos deparamos com a questão de realizar as nossas vontades ou a vontade de Deus. Muitas vezes nós dizemos que a vontade de Deus é o centro do nosso querer e que mais importante do que tudo na vida é nós agradarmos a Deus. Reconhecermos que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Mas será que na prática realmente é assim? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobelo e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. O que nós fazemos, qual é normalmente a nossa reação quando as coisas não saem como nós queremos, ou quando nós tomamos aquele puxãozinho de orelha de Deus e Deus diz que não vai fazer as coisas como nós queremos devido às nossas atitudes. Sendo assim, então, e se você gosta de ouvir, aprender e conversar sobre a palavra de Deus, e você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que todos os domingos você possa participar do nosso bate-papo aqui no YouTube. Assim como também diariamente nós temos um encontro com devocionais, com palavras de reflexão para o nosso dia lá no Instagram. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui te faz bem, possa recomendar para você os nossos outros vídeos e também um conteúdo que fale verdadeiramente da palavra de Deus. Feito então os avisos, vamos logo então começar o nosso bate-papo. E muito bem, irmãos, muitas vezes Deus nos mostra que os nossos caminhos vai contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Esse papo coach que se diz hoje, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro da vontade de Deus, está errado. Sendo assim, Deus é o centro de tudo. Tudo que nós recebemos de Deus é por Ele, por causa dEle, para Ele, e não por nós, não pelo nosso merecimento. Sendo assim, nós temos que reconhecer as nossas falhas, reconhecer a soberania da vontade de Deus e reconhecer que nós precisamos mudar e que nem sempre as coisas vão sair como nós queremos e que todas as nossas atitudes que contrariem as vontades de Deus será passível de consequências que irão nos desagradar, mas que mesmo com o perdão do nosso Senhor, nós teremos que passar. E um exemplo disso é o que nós lemos em 2 Samuel, no capítulo de número 12, do versículo de número 1 ao versículo de número 10, que nos diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E olha só como Deus age. Nós temos aqui, e nós podemos falar disso num outro vídeo, ao decorrer do que nós vamos ler, a principal diferença entre Davi e Saul, porque Davi foi perdoado por Deus com o que muitos consideram um pecado mais sério, e Saul foi rejeitado com pecado por muitos considerado compreensível. Pecado é pecado. A grande diferença é justamente quando você é levado a pensar, a entender que você pecou, que você transgrediu o mandamento de Deus, que você está indo contra a vontade de Deus. Se nós somos servos, nós vamos entender e nós vamos principalmente reconhecer
e aceitar a repreensão divina. Saul não aceitou até ele perder o que ele tinha conquistado de Deus, que era o seu trono, que eram as suas bênçãos. Davi, ele reconhecia o seu pecado e convivia com as consequências sem abandonar a Deus. E aqui Deus começa a mostrar para Davi, mas não diretamente. Você pecou e eu estou te repreendendo. E muitas vezes na nossa vida acontece assim. Natan começou a contar uma história, uma parábola, de uma forma que nós vemos muito o Senhor Jesus usar nos evangelhos, explicando uma história e trazendo aplicação para que nós reconheçamos, que nós nos enxergamos em algum dos personagens daquela história. No caso aqui, o pobre era Urias e o rico Davi. Davi estava sendo repreendido pelo pecado com Batseba e por tramar o assassinato de Urias. Então Davi não chegou jogando na cara, como muitos hoje fazem, o pecado. Foi contando, foi mostrando, levando a Davi a raciocinar, entender que aquela atitude era passível de punição. A partir do versículo 5, então, continuando a nossa leitura. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Está vendo como ele já reagiu? Ele já se compadeceu do mais necessitado? Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-os da mão de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então, quando Davi mostra a indignação, mostra que se compadeceu pelo mais necessitado, Natã fala assim: é você. Você agiu dessa forma. Eu te dei o reino, muitas mulheres. Se para você não fosse suficiente, eu acrescentaria mais. Mas você pegou um soldado seu, que lutava por você, que lutava pela nação, toma a sua única mulher e ainda o mata à espada. O mandou para a guerra para morrer. Por isso, a guerra não se apartará da sua casa e da sua família mais. Davi, quando ouve isso, se nós continuarmos a leitura, e reconhece que pecou contra Deus, que se arrependia e pede perdão. Natã diz que Deus já o perdoou, mas ele teria que viver com as consequências. E dali para frente, o filho que Batseba estava esperando morre. O filho de Davi força uma relação sexual com a própria irmã. O seu outro filho, vendo sua irmã passar por isso, mata o próprio irmão. Depois se deita com as mulheres de seu pai. Tenta matar seu pai e roubar o trono. Mesmo na velhice, a pessoa que Davi escolhe, então, para ser o seu substituto, seus outros filhos tentam lhe dar o golpe. Guerra, desunião familiar, uma desestrutura por causa de um erro. Mas Davi permaneceu firme. E hoje? E a gente? Deus não me perdoou, Deus não está olhando para mim. Deus se esqueceu de mim. O que eu fiz para merecer? Por causa de um único erro, Deus me tira tudo. Davi não perdeu tudo, mas teve momentos dele ficar sem nada daquilo que ele possuía, mesmo sendo dele. Depois Deus restaurava, tanto que ele morreu de boa velhice e rei de Israel. Mas nós precisamos entender que as consequências dos nossos atos vêm com ou sem o perdão de Deus. A palavra de Deus nos diz que não há nada oculto que permaneça encoberto. E uma hora vem à tona o pecado, a falha,
a transgressão e as consequências também. O fim de um casamento, o fim de uma amizade que você tem que correr atrás, você tem que reestruturar e que, lógico, que muito possivelmente nunca mais voltará a ser a mesma coisa. Mas nós precisamos entender que nós não podemos fugir das consequências dos nossos pecados, dos nossos erros aqui na terra. O que o perdão de Deus nos faz, o que o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz nos redime, nos traz perdão, é para a nossa vida eterna. É para quando Cristo vier buscar a sua igreja, aqueles pecados, esses erros que nós nos arrependamos, venham ser esquecidos. Mas as consequências daqui ficam. Pecado continua sendo pecado e a punição continua sendo punição. Ao contrário do que muitos dizem e tentam relativizar o pecado, Deus conhece o seu coração, por isso Ele mandou Jesus Cristo à terra, para que Jesus Cristo passasse por todas as tentações e intervisse por nós, para que nós não fôssemos consumidos com o fogo do inferno. Mas aqui nós convivemos com as nossas consequências. Então pense bem, qual é a sua reação? De um servo que aceita a repreensão, de um filho que ouve a bronca do pai, olha, sofre o castigo e nunca mais comete, ou o filho rebelde, que se revolta, agride o pai e o abandona para sempre. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Você já tinha parado para pensar? Como você vê quando acontece essa situação com você ou com pessoas ao redor? Vamos trocar experiências, vamos trocar opiniões. Somente assim, realmente, nós teremos um bate-papo. Compartilhe esse vídeo com alguém que às vezes está desanimado pela situação que está passando, porque ouviu que agora é só vitória, porque está nas mãos de Deus, se converteu, agora é só vitória, as lutas ficaram para trás e está vindo lutas, consequências ainda das coisas erradas que fizeram. Então mande esse vídeo para ele. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.